Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre esse livro aqui, ó, O Cortiço. Mas antes quero pedir a você que não deixe de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, para que você deixe um like. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do meu canal. E também ativar o sininho de notificações para que você possa receber as notificações de novos vídeos que eu estarei postando aqui. Eu tinha começado a ler esse livro no ensino médio, lá atrás, quando eu estava fazendo o ensino médio, porém não cheguei a concluir, porque eu não tinha assim ainda desenvolvido esse prazer pela leitura que eu tenho hoje. Então eu voltei a esse livro e fiquei assim bem chocado, na verdade, né, com o pensamento, né, do autor, que é Luiz de Azevedo, sobre o ser humano. Vai escrever esse livro a partir da ideia que ele tem de que o ser humano é influenciado pelo meio que vive. Ou seja, ele vai acreditar que as pessoas não vão mudar de acordo, né, com o meio onde eles estão inseridos. E o Cortiço, ele vem trazer essa questão, né? Ele vai tratar essa realidade assim de um lugar muito pobre, de um lugar muito miserável, de um lugar muito sujo, que era o Cortiço lá do Rio de Janeiro do século XIX, e que as pessoas viviam em total miséria. E ele vai dizer que as pessoas que viviam naquele meio não tinham condição de mudar para melhor. Ou seja, as pessoas, se estavam numa condição muito ruim, né, se fosse inserida ali naquele contexto de miséria, de situação difícil, eles não tinham como mudar para melhor. Ou seja, eles iam continuar sendo miseráveis, eles iam continuar sendo assassinos, avarentos, pessoas maliciosas, porque o meio onde eles viviam era o lugar onde influenciava a vida daquelas pessoas, fazendo com que elas não tivessem mais chance de mudar. Então, isso é um pensamento que vai divergir de pessoa para pessoa, né? Muitos não acreditam que isso possa ser possível, né? Que isso não se aplica a 100% das pessoas. Existem sim exemplos de pessoas que viviam na miséria, que não tinham nada, que viviam em situações totalmente precárias, mas que conseguiram mudar de vida para melhor, conseguiram sair daquela situação e ter uma estabilidade, conseguir se formar, conseguir crescer intelectualmente e profissionalmente em outros sentidos. Mas o Cortiço, ele não vai trazer essa ideia. E o Aloysio de Azevedo, ele vai trazer uma ideia de que as pessoas cresciam naquele cortiço como vermes de esterco, na verdade. Então, ele vai ter essa ideia assim, se um verme que habita ali o esterco, ele é tirado dali, colocado num lugar totalmente limpo, ele vai morrer. Então, ele tinha essa visão de que as pessoas, se fossem tiradas daquela realidade de miséria dos cortiços, eles não sobreviveriam. Então é o que vai acontecer com os personagens dessa obra fantástica, né? Apesar de eu não concordar com certos pontos da ideia do Aloysio de Azevedo, mas assim, ele traz uma realidade que não está muito longe da nossa. Então a forma com que ele vai retratar aquela realidade daquelas pessoas que viviam ali, naquele cortiço, de forma miserável, de forma suja, de forma imunda, isso é bem próximo da gente, né? A gente consegue muitas vezes se identificar, muitas vezes a gente, né, consegue ver essa situação acontecendo na nossa sociedade. Embora eu discordar, né, desse pensamento do Aloysio de Azevedo, eu creio sim que as pessoas elas podem ter escolhas, né, que façam com que elas possam mudar de vida. E a história vai se passar no Rio de Janeiro, no século XIX, onde vai existir o João Romão. Ele é um dos personagens principais e ele é quem vai construir ali o cortiço, né? Aquelas casinhas minúsculas,
sem nenhuma estrutura, sem nenhum saneamento básico, sem nenhuma segurança, e ele vai viver ali às custas daquelas pessoas pobres que vão morar ali por conta do aluguel ser barato. Ele vai enriquecer em cima daquelas pessoas, porque ele é uma pessoa muito pobre, mas o sonho dele é enriquecer. E ele vai ter uma venda, né, onde ele vai ter um pequeno comércio ali. Ele vai conhecer uma negra que era uma escrava fugida, né, que ela tinha uma quitanda, e ele vai se juntar com aquela negra e ele vai começar ali a desenvolver o seu sonho de ser rico. Então, ele, junto com aquela negra, ele vai trabalhar dia e noite, de domingo a domingo, sem descansar, sem comprar roupa, mal se alimentando para conseguir dinheiro. E ele vai fazer isso enganando as pessoas. Ele vende coisas vencidas, ele engana no troco, ele vende as coisas mais caras, né? Ele se aproveita de todos os sentidos ali das pessoas para conseguir o sonho dele, que é enriquecer. E a Bertoleza, que é a negra, que ele vive com ela, é sua escrava, né? Apesar dela estar fugida, mas ele adota ela como escrava, tanto no sentido de trabalho como no sentido sexual dela. Ele vive com aquela negra como se fosse a mulher dele. Porque no momento, ali no começo da história, ele não vai se importar muito com o que as pessoas pensam sobre ele e como é a vida dele na sociedade. Então, o pensamento dele é crescer de forma bem avarenta. E ele vai ali conseguindo, né, crescer por conta desses enganos que ele vai praticar, por conta dessas maldades que ele vai praticar com as pessoas. Ele vai conseguir crescendo. E vai chegar um momento que ele vai ter dinheiro para construir essas casinhas, esses cortiços, que realmente existia no Rio de Janeiro lá no século XIX. Como as cidades estavam crescendo muito, né? São Paulo, Rio de Janeiro, então não tinha habitação para todo mundo, então se construíam esses cortiços, né? Como eu já falei, sem nenhuma higiene, etc. Então ele constrói essas casinhas e pessoas pobres, né, que trabalham ali nas redondezas, vão procurar esses lugares porque não tem condição de viver em uma vida melhor. Então são pessoas que estão desiludidas da vida, são pessoas assim também que têm uma índole totalmente errada, né? Pessoas que gostam também de se aproveitar dos outros, viver de forma leviana. E interessante que a gente vai ver o desenrolar ali da história dos personagens. Existem alguns personagens principais. Existe o Miranda, que ele é da burguesia, ele é um comerciante que tem sua mulher, que ele recebeu dote ali para se casar com ela, e essa mulher dele, ela também, apesar de eles serem da burguesia, apesar deles não viverem no cortiço, mas ele vive ao lado do cortiço. Ele tem uma vida totalmente diferente ali daquele pessoal, por ele ser um comerciante, né, por ele fazer parte da sociedade do Rio de Janeiro. Porém, a vida dele também não é diferente do pessoal ali do cortiço. A mulher dele é totalmente leviana, ela trai ele com todos os homens que apareceram na frente dela, e para não perder o dote e para não perder o seu prestígio na sociedade, o Miranda, ele tenta conservar o seu casamento de aparência. E ele vai ter inveja, ele vai começar a ter inveja do João Romão, que é o que construiu ali o cortiço, porque ele vai cada dia mais enriquecendo. E eles vão ter ali uma tretazinha por conta de um terreno que o João Romão comprou, e o Miranda quer comprar aquele terreno que é para aumentar o seu quintal. Porém, o João Romão ele não aceita, e eles começam ali a ter um atrito. E um começa a invejar o outro para ver quem consegue mais riquezas. E outros personagens ali bem importantes que vai aparecer nessa história, eu vou aqui retratar só alguns, porque eu também não quero dar spoiler para vocês. Eu quero mais frisar nessa ideia de que o Aloysio de Azevedo, ele retrata aqui nessa obra, dizendo que as pessoas não têm chance de mudar. E eu vou fazer um resumo aqui bem
bem objetivo sobre alguns personagens. Existe ali naquele cortiço a Rita Baiana, que ela era uma mulata mestiça, que ela chamava muita atenção dos homens e ela dava lugar a esses homens que ela chamava atenção, né? Então ela era uma pessoa assim bem leviana, ela tanto fazia estar com um homem agora, casado ou não, e ela tinha essa vida, ela fazia festas na casa dela, com esse pagode, ela dançava muito bem, e ela tinha ali um molejo bem malicioso ali em relação aos homens. E que isso que fazia com que as mulheres tinham muitos ciúmes dela. Vai aparecer nesse cortiço o Jerônimo. Então, o Jerônimo, ele me chamou muito a atenção porque ele era um personagem diferente. Ele é português, ele veio de Portugal para tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Porém, o que ele encontra só é a dificuldade. E ele vai trabalhar na pedreira que pertence ao João Romão, que é o dono do cortiço. E aquela pedreira está totalmente ali, os trabalhadores, está uma coisa muito desorganizada, a coisa não está indo para frente. E o Jerônimo, quando chega trabalhando ali, ele consegue mudar aquele meio, o trabalho vai para frente, as coisas se organizam. Então, assim, ele é tido como uma pessoa muito honesta, muito organizada, uma pessoa que é totalmente diferente das pessoas daquele cortiço. Ele é uma pessoa exemplar na sua família, ele ama sua esposa, sua filha, então ele faz tudo para que sua família viva bem, ele é totalmente assim, fiel à sua esposa, então ele é diferente dos outros, né? O Aloysio de Azevedo, ele vai destacar esse personagem, de certa forma assim, ele vai criar uma crítica, né? Por ele não ser brasileiro, ele inclusive vai até falar, vai ter uma fala, né? Que o Jerônimo é de uma classe, de uma raça superior. Porém, o Jerônimo, ele vai viver ali naquele cortiço, vai passar a morar ali naquele cortiço, e você passa a torcer por ele. Nossa, até que fim apareceu alguém diferente, alguém que vai aí conseguir superar aquele contexto ali daquele cortiço. Porém, vai passar o tempo e o Jerônimo ele vai acabar sucumbindo àquela realidade. Ele vai se apaixonar pela Rita, vai chegar um momento que ele vai olhar ela dançando e ele vai ficar fascinado por aquela mulata. E aos poucos, né, a história vai falando do Jerônimo, a mudança que ele vai tendo aos pouquinhos. Aquela saudade que ele tinha de Portugal, aqueles costumes diferentes que ele trazia, né, aqueles princípios que ele trazia, assim, questões e valores, aquilo vai se acabando aos poucos e ele vai terminar sucumbindo à malícia, à leviandade ali da Rita, né? E ele vai, o Aloysio da Azevedo vai falar que ele vai se abrasileirando. Isso vai fazer com que a esposa dele, a Piedade, vá sofrer muito. E com isso tudo, ele vai terminar brigando com um amante da Rita Baiana. E ele leva uma facada naquele momento. Ele vai para lá no hospital, ele quase morre. Então ele passa meses naquele hospital. Porém, quando ele volta, né, o seu amor pela Rita continua mais forte. Então, assim, ele vai totalmente desconstruindo aquela imagem que ele tem, né? O caráter dele vai se desconstruindo e ele acaba se tornando mais um ali naquele cortiço, né? Mais um verme de esterco ali naquele lugar. Então foi uma decepção muito grande para mim, porque eu achei que ele era um personagem que ia crescer, que ia nos trazer, né? Que as pessoas sim têm condições de mudar, independente do meio onde elas vivem. E o Jerônimo ele acaba destruindo a sua vida, destruindo a sua família, né? Ele vai cometer um assassinato por conta da Rita Baiana, ele vai largar a sua família, ele consegue, né? Antes ele consegue colocar a filha dele numa escola particular, mas por conta de tudo que aconteceu, ela perde ali o colégio, que ele não consegue mais pagar, e a esposa dele acaba se tornando uma bêbada, igual outras mulheres que vivem ali naquele cortiço. Então, assim, são pessoas que realmente a gente torce por elas, que a gente pensa que vai
existir uma mudança, que vai acontecer algo novo ali, mas infelizmente isso não acontece com essa família ali. Existe outro personagem também, que é a Pombinha, que me chamou muito a atenção. Ela é uma adolescente super recatada, bem criada pela mãe. A mãe dela foi viver ali naquele cortiço porque perdeu o marido e elas ficaram ali sem dinheiro. Então elas tiveram que morar ali por conta de ser mais barato o aluguel. E a Pombinha é uma adolescente muito bem educada, ela é estudada, ela sabe ler, é uma das poucas que sabe ler aqui naquele lugar. A mãe dela cuida bem dela, as roupas que ela veste é diferente, elas sempre vão à missa. E o cortiço ali inteiro acaba que tipo idolatrando aquela adolescente por ela ser tão recatada, ser tão educada, ser tão diferente dos outros. Então é outra personagem que a gente torce muito por ela. E um dos problemas que acontece ali na vida dela é que ela está prometida para um homem, né, para ser em casamento, mas ela não ainda recebeu a sua menstruação, né? O ciclo menstrual da vida dela não chegou fisicamente, né? Então ela só pode se casar depois que isso acontece. E a mãe dela fica preocupada, querendo que isso aconteça logo, porém demora um tempo. E a Pombinha, apesar dela estar bem assim, um pouco distante da realidade do cortiço, né? Porque a mãe dela não deixa muito ela sair, ela fica mais dentro de casa. Porém, ela quem escreve as cartas dos moradores ali do cortiço. Então, assim, aquelas cartas vai fazendo com que ela absorva, né, todas aquelas mazelas que existe ali, né, onde as pessoas vai contando todas essas suas histórias, todas essas misérias que ele vive. Então, ela começa a absorver tudo aquilo que ela escreve nas cartas, as pessoas vão contando para ela o que quer que ela escreva, então isso vai fazendo com que ela absorva essas misérias, essas coisas miseráveis que existem ali no cortiço. Então, vai chegar um momento também muito triste da Pombinha, que ela tem uma madrinha que mora na cidade, né, que ela é bem de vida, porém essa madrinha dela é uma prostituta. E ela é convidada para passar uns dias lá na casa da madrinha e a mãe dela acaba aqui deixando, porque ela não conhece muito bem o caráter dessa madrinha. E quando chega lá, ela é abusada sexualmente por essa madrinha. E ela volta para o cortiço e por conta desse abuso, ela consegue, né? Ela vai ter uma mudança no seu comportamento, na questão sexual dela, na construção sexual dela, que vai fazer com que o ciclo menstrual chegue ali para ela. Então a mãe dela vai ficar muito feliz, embora que ninguém saiba o que foi que aconteceu, né? Mas a mãe vai ficar muito feliz por isso ter acontecido e vai chamar o noivo dela, vai se marcar o casamento e a mãe dela sai contando para todo mundo o que aconteceu, e todo mundo fica feliz e todo mundo se empolga ali porque ela vai se casar, porque ela vai sair daquele meio. E poxa, a gente fica super feliz. Agora sim, né, vai sair uma pessoa daqui que vai se dar bem na vida. E ela se casa, tudinho, né? Porém, isso não acontece. Mais tarde, lá no final do livro, né, vai voltar a história da Pombinha e ela acaba traindo o marido e ela volta a viver a vida que ela absorveu durante aquele período que ela escrevia aquelas cartas. E aquele abuso que ela sofreu, ela vai se tornar uma prostituta também. E essa história vai se tornar um círculo, né? Um círculo totalmente miserável. E são personagens assim que a gente torce, né, que vai mudar, mas isso não acontece. Então é uma história assim que tem o seu lado bom, sim, que é uma realidade bem retratada pelo Aloysio de Azevedo, porém existe esses contrastes aí de pensamento, de ideias, né, que divergem muito com o que muitas pessoas acreditam. E também eu fiquei muito triste com a Bertoleza, que é a negra com que o João Romão ele tem uma vida ali, né, com ela, que ela trabalha para ele 24 horas, de domingo a domingo, ela é a primeira a acordar, a última a dormir. E vai chegar um momento que, por conta dessa inveja que ele tem do Miranda, que é o que mora no sobrado ali, perto do cortiço, o Miranda acaba recebendo o título de barão.
E isso faz com que o João Romão sinta inveja dele. E o João Romão, ele não se veste bem, ele é totalmente maltrapilho, e ele começa a ter inveja, e ele começa a ter uma mudança exterior nele. Porque ele é uma pessoa muito mal, muito avarenta, como eu já falei. Ele trata as pessoas totalmente mal, e ele faz de tudo para roubar as pessoas. E ele vai começar a mudar de vida ali, ele vai construir um sobrado também para ele, que vai conseguir ser bem mais bonito do que o do Miranda. Ele vai começar a comprar roupas novas para ele vestir, ele vai começar a frequentar salões de danças, ele vai aprender a dançar, ele vai aprender a frequentar esses lugares da sociedade, porque ele quer ser igual ao Miranda. E nessa tentativa dele, nessa mudança dele, ele acaba se tornando amigo do Miranda. Ele começa a frequentar a casa do Miranda e ele pede a mão da filha do Miranda em casamento. E por conta disso, dessa mudança que ele sofre, desse casamento que está por vir, ele tem que se livrar da Bertoleza, que é a negra que ele vive com ela. E todo mundo sabe que ele tem uma vida sexual ali com ela. E ele vai maquinar ali como é que ele vai fazer para se livrar daquela negra. Ela vai começar a perceber, ela vai começar a fugir de alguma forma, mas é muito triste, né? Não vou contar aqui o que acontece, já contei até demais, né? Mas é muito triste ali como ele vai fazer para se livrar dela, e o desfecho dela é muito triste. Então são histórias assim que nos traz várias reflexões, né, sobre essa questão de o meio influenciar o ser humano, de o Aloysio de Azevedo considerar os seres humanos ali daquele cortiço como vermes de esterco. Então isso vai trazer uma divergência aí de grandes reflexões para a nossa vida, né? Se realmente o homem ele é vítima da sociedade, se o homem ele é vítima realmente do meio onde ele vive, ou se ele tem condição, sim, de sair daquela realidade e crescer na vida em todos os sentidos, né? É, então é uma história assim bem, como é que eu posso dizer, bem controvérsia, mas não deixa de ser uma história fantástica, né? Porque é uma obra que é bem famosa da literatura brasileira, que vale muito a pena ler, porque sim, né? A gente precisa se confrontar com esse tipo de realidade, com esse tipos de pensamentos, né? Então, como eu falei no início, né? É uma realidade que está muito próxima da gente, essa história aí do cortiço, e foi uma história assim, que me deixou muito chocado, e é uma história muito gostosa de ler, porque tem essas histórias aí, tem várias histórias de outros personagens que você vai ficar bem fascinado, porém existe essa questão, né? Que as pessoas que vivem no cortiço, elas não têm condição de mudar, porque elas estão inseridas em um lugar miserável, em um lugar sujo, e pessoas que são jogadas nessa realidade, elas não têm condição de voltar mais ou de conseguir crescer em todos os sentidos da sua vida. Esse é o pensamento do Luiz de Azevedo. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Eu quero aqui também lembrar uma personagem também bem interessante que eu achei, né? Que o pessoal ali chama ela de bruxa, e o sonho dela é tocar fogo no cortiço. E ela acaba conseguindo. Ela tenta uma vez, não consegue, e ela vai tentar novamente tocar fogo ali no cortiço, e o cortiço praticamente vai se acabar ali com aquele incêndio. E de certa forma, apesar das tragédias que acontecem ali naquele incêndio, muito triste, que a gente fica muito triste, muito comovido com o que acontece ali, mas a gente tem um pensamento assim, poxa, agora o João Romão ele vai ter o que ele merece, né? Ele vai acabar com o que é a fonte de renda dele. Porém, a gente vai se deparar mais na frente que ele colocou o cortiço no seguro. E o dinheiro que ele recebe do seguro é muito dinheiro, então ele consegue reconstruir o cortiço e fazer dele ainda maior. Então aí vai começar novamente a história se repetir. Então, fica aí para a reflexão de vocês, esse pensamento, né? Espero que vocês procurem ler,
porque apesar de você, como eu, não concordar com certos pensamentos aí do Aloysio de Azevedo, mas para que você possa ler essa obra, você possa ser comovido com essa realidade que acontece, né? E que você possa aí também fazer suas reflexões sobre essa questão de o homem ser influenciado pelo meio. Ok? Espero que vocês tenham gostado e fique com Deus e até o próximo vídeo.